Boa noite. Boa noite. É com muita alegria que a Escola Manuel Guilherme dos Santos abre presencial o projeto Conversa com o Especialista, um projeto que já vem por anos, né, trazendo profissionais, pessoas reconhecidas da nossa cidade, da nossa região, profissionais que, inclusive, passaram por nossa escola. E hoje, com muito carinho, com muita alegria mesmo, nós vamos receber aqui na nossa escola, para mim, né, vou sempre olhar como os meus alunos, né, um deles, eu fui a primeira professora, uma das primeiras, na outra eu fui a última das professoras, né, então, hoje, a Escola Manuel Guilherme vai receber para conversa com o especialista, esse projeto maravilhoso, coordenado pela professora Gislaine e pelo professor Luzinel. Nós recebemos o nosso prefeito, Thales Tomazelli, e a secretária de Educação, a professora Silvia. Então, é com muito carinho que vocês hoje vão partilhar um pouquinho da riqueza da história de vocês, para motivar e trazer um pouco, né, de esclarecimento para os nossos meninos sobre as profissões escolhidas por vocês. Boa noite, Thales. Boa noite, Silvia. É uma honra para a gente recebê-los aqui hoje. Então, de início, já agradecer. A gente sabe que o tempo de vocês é muito curto e ainda tivemos um pequeno atraso aí, problemas técnicos, né? Mas não se preocupem, é um bate-papo. Conversa com o especialista surgiu em 7 de agosto de 2019. Então, nós estamos com 2 anos e alguma coisa aí. 7 de agosto de 2019 foi nosso primeiro encontro. Tivemos uns 35 encontros, não lembro direito a quantidade, mas foi muito encontro. Passou aqui Richard Rasmussen, passou Edgar Moria, passou engenheiro espacial. E hoje temos a honra de ter um prefeito, advogado, temos uma professora, me orgulho muito em falar professora, porque também sou professor, e a nossa secretária municipal de educação. Então, para iniciar, a gente gostaria que vocês, os dois, vocês falassem um pouquinho da vida de vocês para nós. De onde vocês vieram, se nasceram em Itaqueraí ou não. Como foi a vida de vocês no fundamental, sapecas ou não, bagunceiros ou não, inteligentes ou não sei se eu posso usar essa palavra. Como foi o ensino médio e a universidade. Então, de início, um pouquinho da vida de vocês para nós. Boa noite. Obrigado. É com muita alegria que eu estou aqui hoje participando com vocês do Conversa com Especialistas. É uma honra para mim, até porque a minha filha faz parte do projeto. E eu, como professora, me sinto honrada e feliz. Falar de educação, da minha profissão, até me emociona um pouco, porque foi aqui, né, é a profissão que eu escolhi para mim, a profissão que me escolheu, e é onde eu me realizo como pessoa, como profissional. E eu iniciei lá no Fundamental, na Escola Leopoldo Dalmolin, passei Fundamental 2, estudei aqui nessa escola, Manuel Guilherme, fiz o magistério na Leopoldo e fui para a Universidade Estadual para fazer minha graduação. Então, eu permeei aí todos os meus estudos na escola pública, né, no ensino público. E a profissão, como eu já disse, né, escolhi essa profissão. É uma profissão árdua, porém, ela me realiza muito como pessoa e eu me sinto muito feliz, né, a gente vendo os alunos construindo,
descobrindo, né? Eu sou professora de educação infantil e de Fundamental 1. Porém, a minha maior experiência é na educação infantil. Então, naquele período da criança ali de 0 a 5 anos, né, onde as crianças aprendem muitas coisas, descobrem muitas coisas, e isso me realiza muito como profissional. O que mais, Luzinel, você quer saber? Sim. Sim. E sou especialista também, né? Eu escolhi a minha especialização em educação especial. E eu acho que é isso. Boa noite. Quero cumprimentar Silvia, como nossa secretária de Educação, todos os professores que estão aqui presencialmente, Luzinel, que está aí coordenando esse projeto, de suma importância, porque, afinal de contas, o Luzinel é daqui, das nossas escolas, e muitas vezes de uma apresentação de um projeto desse, que as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles vão escolher as profissões futuras, né? Então, parabenizo você e toda a equipe, a Escola Manuel Guilherme, todos os profissionais, professores, os colaboradores, os alunos que estão aqui presentes e quem está nos acompanhando aí através da rede social, acompanhando esse projeto fantástico, que a gente precisa dar mais corpo e atingir o máximo possível dos nossos adolescentes, principalmente quem já está no ensino médio, porque está muito próximo a escolher qual universidade ingressar, qual profissão fazer, né? Enfim, isso é necessário para a gente, para o nosso convívio em sociedade, para o nosso prazer pessoal, para as nossas profissões. Muito obrigado, fico lisonjeado pelo convite. Eu que sou nascido aqui em Itaquiraí, tenho 31 anos, tudo que eu construí na minha vida está aqui no município. E eu fico muito feliz pelo convite. Aí passando para a parte da educação, de como foi a trajetória escolar, se eu for falar aqui ou cometer algum equívoco, vai ter professor aqui que vai puxar a minha orelha, porque foram meus professores, a Adriana até mencionou, né? Eu estudei sempre aqui no município, até o ensino médio, né? Desde das séries iniciais, ensino fundamental, ensino médio, foram aqui no município. Eu passei por todas as escolas estaduais. Mas não passei por todas por expulsão, não. Eu passei por opção. Eu estudei no Leopoldo, que depois fechou, a Escola Leopoldo Amolim, estadual. Passei pela escola do José Juarez, do JJ, e encerrei meu ensino médio aqui no Manuel Guilherme, né? Estudei também na escola de séries iniciais Ativa Max, eu me recordo que depois a Ativa Max, o pessoal, os colaboradores compraram a Ativa Max, e hoje é a nossa Anhanguera, aqui em Itaquiraí, o centro de ensino nosso aqui, Centro de Ensino Itaquiraí, CI, que está crescendo muito. Então, passei por todas essas escolas e muito feliz. Só que eu era um aluno um pouco diferente, eu sempre fui conversador, né? Nota 10 era uma vez ou outra só, mas eu nunca tive exame. Nos finais de ano, sempre no metade do ano, né? Ficava por ali, né, Gislaine? As turminhas de sala sempre existiam comigo. Eu era lá do fundão, conversava mesmo, mas procurei ser muito educado com os professores, né? Porque a gente sabe, hoje principalmente, a gente sabe a necessidade e a compreensão que nós precisamos dos nossos colegas, né? Uma sala, muitas vezes, aí, que os coordenadores, os professores têm que dirigir com 30, 35 alunos, e a gente precisa dessa colaboração dos alunos. Mas na época eu não lembrava muito bem disso, não. Eu era conversador mesmo, né? Se for contar histórias, vão ficar aqui uma hora das artes que a gente fazia aí nas escolas. A minha primeira profissão, eu trabalhei como mecânico aqui no município. Tinha LAN Center, atrás do Posto Pagé, hoje é o INA, ali. Meu tio tinha uma mecânica ali, troca de escape, alinhamento, balanceamento. Ele me falou, vai lá, vai trabalhar. E eu, com muito orgulho,
eu trabalhava ali, saía 3 horas, 15h30, aí eu já estava no ensino superior, já estava fazendo direito, e aí quando era 16h30, eu tinha que pegar o ônibus e ir para Guaíra, porque meu ensino superior eu optei fazer, eu fiz a Unipar, Universidade Paranaense, fiz direito, então eu tinha essa escala, aí chegava 11h30 da noite, tinha que dormir, e no outro dia já acordava cedo novamente. Fiquei nesse período ali, trabalhando como mecânico, depois nós fechamos e eu fui para o posto, fui ser caixa, no posto de combustível, ali tinha uma conveniência, e ali, enfim, foi doído. Chegava às 5 horas da manhã, abria o caixa, saía tarde, ia para a faculdade, chegava 11h30, tinha que acordar 4h30. Mas eu não me arrependo, me orgulho desse período que eu passei por ali, que foi de muito aprendizado, foi aquele salário pouco, porque quando a gente começa, o que a gente tem que ter é a responsabilidade. E isso eu sempre levei para mim, que é a responsabilidade que a gente precisa. A parte financeira ela é secundária. Quando a gente começa lá com 17, 18 anos a trabalhar, a parte financeira eu sempre levei como uma parte secundária. Faz aquilo que a gente tem amor. E a partir daí, a consequência financeira, ela vai vir. Né? Ela vai vir. Eu morava com meu pai, morava com minha mãe à época, então o que eu ganhava lá foi para comprar. Eu comprei um computador. A primeira aquisição minha no salário foi um notebook. Cheguei lá e falei, Mário, eu estou precisando comprar um notebook aí para estudar. Mas meu salário não dava, ele comprou o notebook e meu salário ficava tudo para pagar o notebook mensal. Mas graças a Deus eu levei para a faculdade. Me formei em 2012, me formei em Direito, passei no exame da ordem, com 4 anos de estudo. Primeiro, segundo, terceiro, eu estava na 4ª série de Direito, matriculado no 5º. Eu já passei. Então, o 5º ano meu foi praticamente ali, eu já estava aprovado na OAB, já estava só aguardando o encerramento. Obviamente eu teria que passar ali pelo 5º ano, encerrar, e aí sim ter uma carteirinha. Eu cheguei no final do meu 4º ano, sacrifiquei Natal, sacrifiquei Ano Novo, sacrifiquei todas as festividades de final de ano, mas quando foi março, foi assim um dos maiores orgulhos que eu tenho, foi quando eu fui aprovado. Eu falava que eu tenho, até eu e minha mãe, às vezes, quando a gente estava tomando café, ela falava, você passou um período meio doido, e foi. Eu estudava assim, eu chegava a estudar 16, 15 horas por dia. Quando nós chegamos nos últimos 15 dias para o exame da ordem, que eu fiz um teste que eu não passei, aí eu peguei firme. Aí a última semana foi 16 horas, 15 horas, e quando saiu o resultado, 100 questões, eu tinha acertado 86. Foi um alto índice assim, de aprovação. Aí eu fui para a segunda prova, a prova prática, né? A gente chama da prova escrita, subjetiva, que era uma questão prática, um caso em específico e algumas perguntas subjetivas. Eu ainda zerei numa pergunta, me lembro igual hoje, eu zerei numa questão e ainda consegui ser aprovado, tive uma alta aprovação ali na prova, no caso prático. Mas até o final do meu 5º ano, eu fiz estágio cartório, Poder Judiciário, fiz estágio no gabinete, sou muito grato às oportunidades que eu tive, fiz estágio no Ministério Público e sempre estava ali dentro do escritório, minha mãe como advogada, eu sempre estava ali dentro do escritório, isso colaborou muito, porque quando eu fui para a prática mesmo, que aí o bicho pega, e aí você tem a tua carteira da OAB, você tem o teu canudo, que é a minha parte profissional, e aí você tem que, daquilo ali, levantar o teu sustento, levantar o teu dinheiro, aí o bicho pega, e foi aonde, graças a Deus, eu tive uma base muito forte de estágio, uma base muito forte de ensino. Eu fiz especialização em ciências criminais, fiz especialização em direito público envolvendo aí direito administrativo, direito constitucional e direito tributário. Fiz especialização, fiz MBA em gestão de negócios na UFMS, nós encerrei já faz 2 anos, então são essas minhas 3 especializações que eu tenho. Me orgulho muito, mas o meu maior desafio, eu não poderia deixar de falar, é onde eu ocupo hoje, que eu estou como prefeito, fui eleito em
em 2020, e esse é um dos maiores desafios da minha vida, e eu levo isso para frente, vou levar isso para minha vida, saber lá até quando Deus vai querer eu nesse caminho. Mas assim, coloco todo o meu aprendizado, coloco toda a minha profissão do direito, tive que me afastar, me licenciei, me suspendi, e foi uma das partes mais tristes que eu tive, acho que se foi a única como prefeito, foi quando eu tive que pedir a suspensão da minha carteira de OAB. Tive que entregar minha carteirinha, tive que entregar a minha carteira de trabalho. A gente tem uma carteira específica na OAB, e foi uma das ações mais tristes que eu tive que fazer, porque eu assumi e eu quis ser prefeito, mas eu tive que assumir. Eu vejo que um dia eu estava com a minha mãe e eu falei, poxa, tudo que eu construí como advogado, meu nome não vai mais aparecer lá. Eu não vou estar lá, meus clientes vão me ligar, eu não sou mais advogado. Mas eu sabia que o meu desafio agora era maior, né? Então eu coloquei isso como prioridade, eu sabia que Deus estaria no controle aí de tudo, e agora eu acho que muito realizado pelo meu tempo de vida até aqui como profissional. Dos profissionais dentro da minha área do direito que eu mais me orgulho, sem sombra de dúvida, é a minha mãe. Se tudo o que eu tenho no direito, tudo o que eu aprendi dentro desse ramo, dentro disso que eu escolhi ser, que é o direito, é o que eu mais me orgulho, é a minha mãe. Sou muito grato a ela por tudo, pelos ensinamentos, tanto da parte de casa, que é educacional, quanto os ensinamentos dentro da nossa profissão. E aí eu falo nossa, porque a gente trabalhava junto, dentro do mesmo escritório. Trabalhar com mãe não é fácil, eu sei que também trabalhar com filho não é fácil, e a gente sempre tentava conciliar e levar o máximo possível da nossa experiência para a parte prática. Não é fácil ser advogado, não é fácil, mas eu optei. Tive a oportunidade de talvez seguir uma carreira pública, efetiva, dentro do direito, mas eu optei ser advogado e me orgulho muito bem por conta dessa opção que eu tenho de vida. Não sei como seria, eu não me assimilo muito com a parte efetiva, com o concurso público. A gente está ali, talvez um magistrado, talvez um promotor ou um defensor. Vejo as profissões de suma importância, tenho orgulho das profissões, parabenizo os profissionais que optaram, mas eu optei pela advocacia. Enquanto eu puder, eu vou exercê-la com maestria e com o maior esforço que eu puder. Então, isso que eu queria, já de início, falar para cada adolescente que busca uma profissão, que vai buscar uma profissão. Independente do que seja, se for advogado, se for professor, igual a Silvia enfim, busque aquilo que você vai fazer com amor. E aí você não vai acordar para trabalhar, você não vai acordar para o emprego, você não vai esperar o final do ano, pelo final do mês, pela remuneração, ou o final do ano pela remuneração. Mas você vai acordar para fazer aquilo que você ama. E aí, o que você vai ter dentro do coração vai ser só o orgulho de você mesmo. Pela profissão que você é, pelo que você leva talvez pelos seus filhos, pelo que você leva para a sua família, enfim, para todos. Né, Luzinão? Vou deixar aí para você tocar mais, senão, se eu for falar só desse assunto, nós vamos ficar mais umas 2 horas aí. Quase sem palavras, né? Mas vamos voltar para as perguntas aí. Oi. A 3 e a 4 aí, vamos tentar explanar um pouquinho ela, depois eu vou dar um pulo lá para 6. Então, a gente tem aqui alunos do ensino médio. Eu acho que hoje em dia, todos do ensino médio aqui, né? Todos, mas só o Renato que não. Mas a maioria do ensino médio. Então, a pergunta é, lá no ensino médio de vocês já pensaram... A 2. A 2. Lá no ensino médio, você já tinha mais ou menos ideia da profissão? Já pensava algo? Porque, na minha opinião, eu tenho um menino do ensino médio, um aluno do 2º ano do meu filho hoje, eu acho que o 2º ano tem que começar a ter uma ideia para ele 2º. Então a pergunta é, vocês tinham
Tá, eu tinha ideia, eu pensei nisso. E aí eu fui buscar isso na faculdade. Os desafios da universidade. Como foi entrar, como foi ficar e como foi sair dessa universidade. Pode? Então, na verdade, o meu ensino médio já foi profissionalizante, né? Eu já escolhi o magistério. Então, já estava trilhando aí no caminho para ser professora. E quando entrei na universidade, o meu maior desafio foi engravidar durante o meu curso. Eu engravidei da Júlia durante o curso, no 3º ano. Então, foi um desafio muito grande, né? Era a profissão que eu havia escolhido e tudo, estava muito feliz e, de repente, me vi grávida. Então, isso foi muito difícil, conciliar a gravidez com os meus estudos. Foi um período muito difícil, muito complicado, mas eu consegui vencer, consegui concluir. Eu amamentei por 1 ano a Júlia, e a Júlia, no 4º ano de faculdade, eu levava a Júlia comigo. Então, a Júlia estudou comigo durante aí 1 ano todo. Então, foi um desafio muito grande, né? Essa parte aí de mãe, mulher e estudo. Então, esse foi o maior desafio. No ensino médio, quando eu iniciei o ensino médio, na verdade, né, eu queria ser médico. Aí foi passando o tempo, aí entrei no 2º, encerrei o 1º ano. Quando eu entrei no 2º, eu já vi que esse negócio de ter que mexer com a saúde dos outros não é comigo, não. E ter que cuidar, né, cuidar da saúde das pessoas não era comigo, não. E eu via a rotina, dia a dia da minha mãe, então, sem sombra de dúvida, a opção pelo direito foi justamente porque eu via o trabalho dela no dia a dia e como era gostoso. Acho que ela também se orgulhar daquilo que ela fazia me motivou a também buscar o direito e buscar uma profissão, né, dentro do direito aí, como advogado. E assim, aí entrei no ensino superior, fui fazer direito. Sem sombra de dúvida, o maior desafio era tirar nota para passar, não tem outra coisa. A gente, Melas e Nel, não tem que passar, senão você está ali fazendo o quê? Mas brincadeira, o maior desafio que foi o período em que eu tive, que eu já acordava muito cedo. Eu tinha que começar a trabalhar 5 horas, acordava 4h30, e a gente sofria com o fuso horário, né? Quem fez faculdade em Guaíra sabe a dificuldade que é, porque são 85 quilômetros de ida e 85 quilômetros de volta. Chega quinta-feira, você está morto. Chega sexta-feira, você está destruído, mas você tem que ir lá para dentro do ônibus. 4h30 saí, eu pegava o ônibus no posto Pagé ainda, né? Montava no ônibus, ia para Guaíra e voltava. Chegava à noite, a gente saía de lá 10h30, 22h30, e nós chegávamos em Itaquiraí também 22h30, às vezes até às 23h. Aí, computando o fuso horário, lá por ser estado do Paraná, na época ainda, nós temos, né, o fuso horário aqui com o Paraná. Então, isso foi um dos maiores desafios. Logo depois que aí eu saí do Caixa, que aí eu consegui, eu fiz a seletiva de estágio, fui aprovado, fui para o Poder Judiciário, aí já foi um pouco mais flexível. E quando chegou lá no 4º ano, que aí sim eu falei, não, agora eu vou estudar para a OAB. Eu precisava passar todas as matérias no 3º bimestre. Então, passei todas as matérias no 3º bimestre, eu precisava estar matriculado, para eu fazer o exame de ordem de final de ano, eu precisava estar matriculado no 5º ano, no final do 4º ano. Então, eu já antecipei minha matrícula e fui fazer exame, e ali foi um dos maiores, ali foi desafiador mesmo, porque muitas matérias que caíam na grade de estudo do exame, eu não tinha visto ainda, não tinha visto o tributário que caía, eu ainda não tinha visto outras matérias, né, de especialidades que eu iria ver na prova, e eu tive que ver isso na parte prática. Fiz um cursinho, foi bem desafiador assim no final do ano a gente ter que fazer o cursinho, mas graças a Deus deu tudo certo. Então esse foi o maior desafio ali na parte
da minha graduação, sem sombra de dúvida. Sexta, alguma pessoa, alguém que vocês tiveram como referência na profissão de vocês hoje. E aí eu gostaria que saísse das duas profissões. Gostaria que o Thales falasse alguém que é referência para ele como prefeito, ou que inspira ele como prefeito, e uma como advogado. E a Silvia, se a Silvia tiver alguém como professor, professora, e alguém como secretário de educação, ou do Estado, ou do... algo que te inspira na profissão de secretário de educação. Alguém. Eu até elenquei alguns professores. Os professores, assim, eles são inspiradores, né? E eu falei, não, eu quero citar alguns nomes, sim. Eu coloquei até uma professora de fundamental, professora Maria Faustina, que foi minha professora de 4º ano, que eu tenho, assim, ótimas lembranças dela. Aí, professora de magistério, quem fez magistério dessa época aqui, de 98, 99, 2000, vai lembrar, a professora Fabrícia Scorsin, maravilhosa. Ela tinha um jeito sensível de lidar com a gente, extremamente especial. E um professor de graduação, ele era psicólogo, né? Trabalhava ali a psicologia com a gente, professor Roberto Padim, de Dourados. Inclusive, ele foi meu orientador na minha monografia. Tirei 10 na minha monografia, viu, gente? Mas não é por isso, não, que eu gosto dele. Não só por isso. E, assim, uma professora que me inspira hoje na nossa rede de educação, como eu disse para vocês, que eu tenho a minha maior experiência na educação infantil, eu acho importante falar. Eu sempre falo dela que eu sou super fã dela, que é uma professora que eu acho a maneira como ela trata as crianças, a maneira como ela é responsável com o trabalho, é a professora Josimari. Então, ela, para mim, é uma inspiração. Eu sempre falo, quando eu crescer, eu quero chegar perto do que ela é como professora. E na Secretaria de Educação, eu tive em um momento que eu tive a oportunidade de trabalhar por um pequeno tempo com uma pessoa que foi muito especial para mim também. Que eu falo que ela era inspiradora da maneira como ela lidava com o trabalho. Ela era extremamente responsável e organizada. E eu me inspiro nela hoje, que é a professora Luzia Ângela. E aí, Luzinel, eu vou encurtar, porque senão eu vou me emocionar. Como advogada, a minha inspiração diária, eu já falei, é a minha mãe, sem sombra de dúvida, e como prefeito, como político, é a minha família, é o meu avô, dentro das histórias e do que eu posso aprender com o que cada um transmite para mim. Já que a gente não segue o protocolo, e ele falou, então vamos para 10. Depois eles vão voltar. Essa 10 foi eu que quis fazer essa pergunta, na verdade. Eu conheço um pouco da sua família, conheci muito seu avô. No dia da tragédia, eu estava trabalhando na serraria dele, era funcionário dele naquele dia, né? Eu lembro muito bem. Mas daí eu lembro de Santos Tomazero, eu lembro de Márcio, seu pai, um político, e lembro também de Jaison, né? Jaison, Márcio e Santos Tomazero. São 3 políticos da família Tomazero. E daí quando eu fiz a pergunta 10 aqui, que não tem o seu, não dele. A política para você vem de berço? Ou seja, os familiares se inspiraram desde criança para você ser hoje o prefeito, Thales, o prefeito de Itaquiraí. Vai parar aí o prefeito? Vamos seguir os passos do avô? Como que o Thales pensa hoje? Luzinel, meu avô, ele foi prefeito, foi o primeiro prefeito eleito, né, 86, 82.
Então, à época, era um mandato de 6 anos. Né? Meu pai foi prefeito de 93 a 96, 93, 96, e eleito em 92, e meu avô deputado de 94 a 91, 94. Né? Em 96 nós tivemos o episódio. E aí o Jason foi vereador, salvo engano, de 2005 a 2008. E se a política vem de berço, olha, eu não posso negar que a família, ela tem sim seu legado político. Agora, se eu fui motivado pelo meu pai, para ser sincero, eu acho que não. Porque ele sempre fala que meu avô o escolheu para ser candidato à época, né? E aí no último ano de mandato acontece o que aconteceu. Então, aí você vê, nós tivemos a perca do Jason também, né? E aí agora eu entrei nessa. Talvez aquilo que as pessoas falam, né? Pode ser que esteja no sangue, eu não sei. Só o tempo vai dizer, né? Mas são nessas 3 pessoas que eu me inspiro para tentar levar o sangue para o poder público. É necessário. Muitas pessoas não gostam de falar de política, mas ela é necessária. Enquanto nós vivermos num Brasil democrático, a política é necessária. A politicagem não. Nós estamos falando de política séria. A política, ela se faz a política pública, administrativa, e nós temos a política partidária, que é o voto exercido de 2 em 2 anos, e é necessário. Então, vai ser assim, a minha família, a partir do momento que eu optei, em 2014 foi a minha opção de tentar trilhar algo político, ela sempre esteve ao meu lado, sempre minha mãe. Nunca perguntei se era a vontade deles. Nunca perguntei, porque eu já imaginava a resposta. É um desgaste, acho que a família talvez é o que mais sofre nesse período que nós estamos, mas também é a parte que mais tem orgulho do trabalho que a gente pode fazer. Porque se nós estamos na política, é nós nos doando para exercer um mandato, é nós nos doando para o serviço público. Eu saí do meu escritório onde a gente trabalhava em 8 colaboradores, para ir dirigir uma prefeitura. Pela parte financeira, a gente fica na parte privada. Você não vem para o poder público por financeiro. Você vem para o poder público para deixar um legado. E a gente tem que partir desse propósito. Todos nós profissionais, quem sabe daqui, dentro dessa sala, futuramente, nós vamos ter algum representante, seja no legislativo ou seja no judiciário. E muitas vezes, quando a gente fala isso, as pessoas elas falam assim, não quero isso, mas é necessário. Nós precisamos de candidatura, nós precisamos de eleição, nós precisamos ter alguém nos representando, e a gente tem que fazer a nossa parte. Enquanto nós não fizermos a nossa parte, alguém vai fazer por nós. Não existe meio termo. Na política é 8 ou 80. Ou a gente vai para dentro, faz e exerce, se eu não gostar eu saio, ponto. Ou a gente deixa que as outras pessoas vão fazer. Às vezes deixar para as outras pessoas não é um mal. Só que muitas vezes se perde pelo caminho. Quantas e quantas pessoas se perderam dentro do ramo da política? A gente lida com recurso financeiro que não é nosso. Nós temos que ter uma responsabilidade enorme. Aquela arrecadação que a gente tem lá, e muitas vezes os nossos colaboradores falam, abre a mão. Aí a gente tem secretário, principalmente secretário de educação, vamos investir. E a gente tem que ser muito seguro. A gente tem que ser muito seguro com o dinheiro público, porque não é nosso, não é meu, não é da Silvia como secretária, não é de nenhum dos nossos secretários. E isso é a parte, assim, lá em cima tinha a parte mais desafiadora. E eu falo que de todos os meus 31 anos, a parte mais desafiadora eu estou vivendo agora como prefeito. E o futuro aí eu não sei. Eu vou deixar nas mãos de Deus. E eu sempre peço muita saúde para eu conseguir continuar fazendo
o trabalho que a gente vem fazendo, podendo acordar cedo, muitas vezes dormindo tarde, né? Às vezes a gente judia um pouco da família, não posso negar, porque é uma vida tanto quanto louca, você viaja, você volta, você já tem aproximação com eleições futuras, aí você tem investimento, e às vezes você tem que sair daqui, leva o projeto para lá, leva para cá. Mas se eu optei em entrar para esse meio político, foi justamente para dar o meu sangue o máximo possível de mim. Se amanhã ou depois, daqui 4 anos, nós estamos num sistema democrático, acabei de falar, a população achar que merece trocar, que merece ter outro representante, isso é o sistema político brasileiro. E eu tenho plena consciência com relação a isso. Agora, se a sociedade achar que eu mereço uma nova oportunidade, nós vamos estar à disposição. Se eu vou parar como prefeito, eu acho que é o trabalho meu, de toda a nossa equipe, a forma de administração, a forma de conhecer os espaços ocupados, tanto administrativo quanto político, tanto espaço municipal quanto espaço estadual. Aí vai depender de uma caminhada política que a gente vem trilhando e construindo dia a dia. Se Deus achar que Ele deve abrir novas portas para mim, eu vou estar à disposição para trabalhar, seja a nível de Estado, seja, enfim, o que for necessário, para a gente ter uma melhor, e aí não olhar só por Itaquiraí, aí olhar por um estado como um todo. Se Deus quiser, a população avaliar, eu vou estar à disposição, e então peço saúde e sabedoria. Se for chegar nesse ponto, eu ter que optar, peço mais saúde, mais sabedoria, para a gente conseguir trilhar um futuro aí. Hoje, alguém daqui, o que precisa fazer? Precisa ser diferente para ser a mesma coisa, professor ou para ser secretário de educação. Tá? Essa questão aí é a questão 7, ó. Falar um pouquinho do trabalho de vocês hoje. Eu já vou completar dizendo que a segunda fase desse projeto passa o dia de especialista. Isso significa que caso o Thales, agora a pandemia dá uma acalmada, caso a Silvia também poderia dar uma acalmada, e vocês puderem, e tiver aqui algum curioso querendo saber o que faz o secretário de Educação, vocês puderem estender o convite para um aluno, para passar um dia com vocês. Vai passar o dia, se vai comer concordância com Portadela, se vai sair de carro, vai sair, se vai para o assentamento, se vai para Santo Antônio, vai para Santo Antônio, a gente vai estar gente lá. Então, se vocês puderem fazer isso por nós, que é a segunda fase do projeto, nós tivemos isso com a nutricionista, Patrícia, ano passado, antes da pandemia, também passou com a Patrícia e Rafael, um dia foi o Marcos, né? Gostou muito, na Bela também tivemos. Então, como que é a vida de vocês hoje? Como que é a questão da agenda? Tem agenda? Vocês dominam essa agenda? Não dominam mais? Como que é a vida de vocês hoje? Oi? Então, com o retorno às aulas, então nós estamos correndo bastante. Nos nossos dias, assim, eu falo que às vezes faltam horas nos nossos dias, dentro da Secretaria de Educação. Inclusive, ontem, até o Luzinel agora acabou de falar do assentamento. Minha equipe esteve no assentamento ontem à noite. Eu não consegui ir, porque eu não estava bem de saúde. Mas é assim, nós temos 6 escolas e nós temos uma escola no assentamento, né? Uma escola na extensão rural. Então, a gente precisa acompanhar. E nós temos, né, questão do transporte escolar, são quase não, são mais de 300 funcionários dentro da Secretaria de Educação.
entre professores, administrativos, motoristas de ônibus. Então, os nossos dias são... O meu dia é bem corrido. Tem dias assim que o horário de almoço é realmente só para ir em casa, comer alguma coisa e voltar. Chega no final do dia que a gente está bem cansado. Mas foi uma escolha, né? E eu falo que é por um tempo, né? A gente está esse início aí, essa volta às aulas, que surpreendentemente nós tivemos assim, nós estamos tendo assim a alegria de nos surpreender com esse retorno tranquilo das aulas, que nós esperávamos, né? Nós tínhamos uma perspectiva diferente do retorno, né? Nós tínhamos uma insegurança muito grande, um medo, né? Até que, né? A gente não sabia, nós estávamos realmente muito inseguros de como seria esse retorno. E nos surpreendeu bastante. Está muito tranquilo, até em relação... a nossa maior preocupação era em relação ao transporte escolar, e, por enquanto, está muito tranquilo, né? Questão da pandemia, e tá bem de boa, assim. Mas a gente está correndo bastante para que fique dessa forma. A rotina e o dia a dia, assim, como prefeito, não vou falar, não posso dizer que é difícil. Não posso. Eu nunca, até mesmo dentro da advocacia, tem os dias cansado, como tem em qualquer profissão, tem aquela segunda sendo segunda, mas também tem aquela segunda diferente. Tem a sexta que você já está de olho no sábado também. Mas, assim, o pessoal fala que eu sou um pouco ligado, não é mais nem no 220, é no 360. Então, a rotina, controle de agenda mesmo, não adianta a gente falar que é totalmente rigorosa e à risca, que a forma que nós estamos conduzindo, a forma que eu venho conduzindo, a forma que os secretários vêm conduzindo, não existe agenda rigorosa. A gente cumpre. Tudo aquilo que está na agenda, os atendimentos, a gente cumpre. Agora, o atendimento daqui a 1 hora que está com a agenda vaga, aí é surpresa. Tudo acontece e aparece dentro dos problemas de administração. Nós estamos com quase 800 colaboradores. Então, você imagina uma empresa em que você tem que estar próximo a 800 pessoas. Então, essa é a forma de atuar como prefeito. A Silvia falou, e eu repito, foi uma opção minha. Foi uma opção ser candidato, foi uma opção administrar. Me orgulho, tá? Me orgulho de toda a administração, como um todo, os nossos colaboradores efetivos, nossos colaboradores comissionados, nossos colaboradores políticos, os nossos secretários, porque sem ele nós não conseguimos tocar uma administração pública. Essa é a verdade, é necessário. Ali é uma engrenagem em que nós precisamos ter uma governabilidade muito séria. Isso depende de eficiência, isso depende de eficácia, enfim, isso é necessário para a gente tocar. Viaja bastante, porque nós estamos no interior, nós somos um município, nossa arrecadação ela é tanto quanto limitada, e os investimentos maiores, eles vêm tanto de governo de estado quanto de governo federal. E a gente tem que ir lá bater na porta, nos apresentar, falar com o parlamentar, levar o que é o município de Itaquiraí, visita a empresários, afinal de contas, a gente precisa proporcionar uma melhor qualidade de vida. E isso a gente só vai proporcionar se nós formos buscarmos mecanismo para o desenvolvimento do município. Um município que à época já foi chão, hoje é asfalto, ainda falta bairro com asfalto, e a gente vai buscando isso. Isso é o desenvolvimento. Você tinha um bairro, aí você cresce, já tem outro bairro, hoje nós temos Cidade Jardim, nós temos aqui em cima do Del Colle, tem Nova Alvorada, enfim, vários e vários loteamentos, que isso é uma evolução. Isso passa por uma decisão administrativa. Quando os empresários optam em trazer e optar por Itaquiraí, de quererem colocar o dinheiro aqui, colocar os investimentos,
para o município, isso passa por uma decisão administrativa nossa também. Então, exige que a gente esteja dia a dia ali empenhados. Os secretários, eles já pegaram um pouco do meu ritmo, que é quem a gente tem o contato mais direto. Afinal de contas, a gente não consegue ter um controle sobre a administração como um todo, e os secretários estão lá para dirigir a pasta. Educação, as secretárias, assistência social, obras, saúde, enfim, cada um com as suas secretarias. Então, eles pegaram o meu ritmo acelerado de tocar. Às vezes, quem bota o pé no freio é financeiro. Financeiro não tem jeito, mesmo bota o pé no freio. Né? Mas é porque é necessário. Agora, essa forma de cobrar, a forma de estar junto, de estar andando nas estradas, de olhar, isso é a minha forma de tocar, e isso deixa o dia da gente corrido, mas também deixa o dia da gente gratificante. No começo, nós andamos em todos os 12 assentamentos para vistoriar as nossas estradas. Tinha gente que fala, que bom que você está vindo aqui, que bom que você está olhando as estradas. Talvez, como prefeito, não seja diferente a correria do dia a dia de uma outra profissão. A diferença é que você tem que estar todo dia ligado em obra, agricultura, assistência social, saúde, infraestrutura, financeiro, folha de pagamento. Isso é fazer administração pública. Se você deixar isso solto, daqui a pouco você já não tem mais um controle, é extremamente burocrático. Nós temos os órgãos fiscalizadores, que é a Câmara de Vereador, nós temos órgãos fiscalizadores, que é Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, nós temos limite de gasto, nós tem que cuidar das nossas receitas, que é o nosso carro-chefe, é o coração da administração. Se você não tiver receita, porque a diferença da empresa privada para a empresa pública, onde nós estamos, né, para a prefeitura, é justamente as receitas. No meu escritório, quando eu precisava, e eu estava com pouco processo ajuizado, eu trabalhava até meia-noite. Ajuizava mais 50, mais 30, mais 20 processos, e aí isso ia ter uma rotatividade. Depois sai a sentença, você ganha, você perde, enfim. Teu cliente recebe e nós também temos a nossa cota à parte. Então, a gente trabalhava até mais tarde para ter um pouco mais de receita. Agora, a prefeitura, se eu colocar para trabalhar até 10 horas da noite, aquilo ali vai dando despesa. Quanto maior a nossa abertura, então a gente tem que cuidar de receita. Nós temos que cuidar de receita, porque é através daquela receita, é através da economia lá da Silvia, é através da economia dos outros secretários, que a gente vai conseguir melhorar. Nós vamos conseguir melhorar uma infraestrutura dentro de uma escola, nós vamos conseguir melhorar, fazer um asfalto, fazer um recapeamento, porque o dinheiro é um só, não tem dois dinheiros. Nós temos a nossa receita e nós temos que cuidar disso. E eu falo que quem tem que mais cuidar desse dinheiro acaba sendo eu. Porque os secretários, eles estão certos, cada um tem que defender sua pasta. A Silvia quer fazer a reforma da escola. O Obras está brigando para fazer o asfalto. E o dinheiro é um só. E aí? Vai para Obras ou vai para a escola? E aí fico eu nesse impasse, tendo que correr atrás de receita. Mas isso é necessário para a administração pública. Né? Luzinel, você falou com relação a deixar o pessoal do projeto passar um dia com a gente. Se eu puder, não sei, aí vai depender de vocês também. Nós temos pelo menos eu tenho segunda de uma forma, terça, quarta, quinta e sexta. Nenhum dia é igual ao outro. Então, se vocês se sentirem confortável, escolham 5 aí e ficam uma semana com a gente aí. Só que vai ter que, nós vamos andar, escolham 5 aí, não vou escolher, vai ser do projeto. A gente vou pegar uma semana que a gente não vai viajar, para não ter que deslocar, e aí a gente faz, vamos trazer, visitar, o que for necessário, vocês conhecerem aí, nós estamos à disposição. Ô Gi, será que tem que ser só aluno ou o professor pode também? Será? vamos ver. Então, finalizando por enquanto a primeira parte, né? E até porque a gente não pretende alongar muito, é questão de 1 hora e pouquinho mesmo o nosso bate-papo, né? Porque senão a gente tira vocês de alguns compromissos de vocês.
A pergunta 9 aqui, ele fala sobre um momento que marcou a carreira de vocês. E eu gostaria, se pudesse também, das duas profissões, ter aquele momento assim, não sei se a de prefeito já teve esse momento, aquele momento assim, já valeu a pena, pronto. Silva, já valeu a pena ser secretário de Educação? Ponto. Já valeu por um momento? Como professora e como advogado também. Imaginando que alguém queira ser, aqui, prefeito, secretário de Educação, professor, o que eles têm que fazer? Um advogado. Agora é a hora do recadinho, assim, do conselho. Ó, façam isso. É estudar, é o quê? Vamos lá. O momento que marcou a minha carreira como professora foi um momento que eu inseri na profissão. Eu já iniciei efetiva. Eu nunca tinha estado em sala de aula. E, de repente, eu fiz um concurso, passei no concurso e assumi. Então, foi extremamente marcante para mim. Eu comecei com 20 anos de idade. Ano que vem, eu já faço 20 anos de profissão. 20 anos que eu estou em sala de aula. Então, assim, já tenho um pouquinho de experiência. Então, foi bem marcante para mim. E, como secretária, eu acho que também foi o momento que eu iniciei, por ser esse momento de pandemia, que foi extremamente desafiador para todos nós, né? E para a gente conseguir, né, organizar toda essa questão de aulas remotas, né, a grande dificuldade que algumas escolas ainda têm. Hoje nós tivemos aqui um problema com a internet. Como eu disse para vocês, nós temos uma escola no assentamento, que na verdade são duas, né? Porque uma é extensão. Então, nós temos essa grande dificuldade com a internet. Alguns alunos ainda não têm acesso. Então, foi um marco para mim, nessa minha inserção aí como secretária, esse momento de pandemia. E, para ser professora, eu acredito que, em qualquer outra profissão, eu imagino, né, eu penso que é a questão de, quando você faz uma escolha, você precisa de dedicação, determinação, entrega, estudar, né? Você precisa se esforçar. E eu coloco na minha profissão, além de tudo isso, o fundamental é o amor. Porque sem amor, a educação ela não vai. Né? A gente precisa amar aquilo que a gente faz. E, né, como eu disse também, não só na educação, eu penso que em qualquer outra profissão. É aquilo que o Thales já falou antes aqui. Você levantar de manhã e você ter vontade de ir para o trabalho. Né? Você ir feliz para o trabalho. Não pensar, poxa, e se eu não for? Você ir com alegria, mesmo que seja um dia difícil, que você tenha vários compromissos, que a sua semana esteja cheia, mas que você vá e pensa, poxa, eu posso fazer a diferença. Então, quando vocês forem escolher, pensem bem e se dediquem. Tenham amor à profissão que vocês escolherem. Falando aí como advogado, sem sombra de dúvida, e isso não é diferente para todos os advogados, porque a gente batalha e a briga nossa sempre é com o exame de ordem. Então, o momento que mais me marcou foi o meu primeiro caso prático, que daí foi a contratação mesmo. O primeiro cliente que eu defendi, eu me lembro, foi um procedimento criminal, aí eu não vou entrar em detalhes, porque fere a parte ética, mas foi um procedimento criminal, isso foi a parte que mais me marcou. A partir daí, existiu outros momentos, né, também marcantes, mas o que mais me marcou foi a primeira, porque ali eu tinha feito a faculdade, eu tinha passado do exame, tinha recebido a carteira,
Mas tá, recebi a carreira e não fiz nada? Não, fiz. Agora sim eu já fiz uma ação, assinei, botei meu nome lá e deu tudo certo. Mas esse foi o momento mais marcante assim que me passou como advogado. E aí, partindo do lado de prefeito, como político, o momento mais marcante foi o primeiro dia em que eu entrei, não foi na posse, foi o primeiro dia em que eu entrei na prefeitura. Eu estava sozinho no gabinete, e aí realmente caiu a ficha, que eu estava como prefeito e que eu teria que dar o melhor de mim, porque eu fui escolhido para aquilo, e a partir daí eu iria me orgulhar do que eu estaria fazendo. Se já estou satisfeito, nunca. Eu vou encerrar 4 anos, que se Deus abençoar 8, enfim, não sei como que vai ser a legislação, só que a minha satisfação pessoal é uma. Essa eu estou satisfeito, pessoal, comigo. Me elegi, estou conseguindo desempenhar uma função. Agora, a satisfação de trabalho é outra. Essa nunca vai ser satisfeita. Nós precisamos do asfalto, depois do asfalto você precisa abrir um outro bairro e você vai atrás do outro bairro. Então, essa satisfação de trabalho, uma melhoria contínua que eu levo para dentro de administração, isso aí não tem limite. E não vai ter. E isso talvez seria um dos conselhos para que vocês, na hora de escolherem, não tenha uma satisfação final sobre o trabalho. Tenho uma satisfação pessoal. Sou um advogado e me orgulho como advogado. Agora, eu não tenho limite por quantidade de ação que eu posso atuar. Não tenho limite por quantidade de clientes que eu vou defender. Tudo dentro da ética, tudo dentro da legalidade. Então, eu não tenho limite do desenvolvimento que eu quero buscar para Itaquiraí. Se encerrasse hoje e amanhã eu não estaria mais sendo prefeito, eu estaria orgulho do que eu já consegui construir nesses quase 8 meses. Mas eu saberia que eu poderia ter construído mais. E dessa forma eu vou levar dia a dia até encerrar o último dia de mandato. Para quem quer ser advogado, quem quer ser operador do direito, aí, talvez defensoria pública, enfim, outros ramos, um leque muito grande, o direito nos proporciona, estudem, descubram se realmente isso é do coração, e a partir daí, o que vocês forem conquistando, vocês terão a excelência. Conquistei porque eu queria, conquistei porque eu quis. A parte profissional como prefeito, e aí vai um conselho, se você quer se profissionalizar para ser um agente político, esqueçam isso. Isso aqui é passageiro. Estou como prefeito, a Silvia está como secretária. Quem sabe 4 anos, quem sabe 8 anos, quem sabe mais 4, enfim. Mas isso é um futuro, é um caminho que não depende só de nós. Nós precisamos ter o sustento, nós precisamos sustentar a família, nós precisamos trabalhar no dia a dia. E isso vem, hoje eu estou como prefeito, amanhã talvez eu não estarei mais. Então busque a parte profissional, diferenciam, a parte profissional é o advogado. Se amanhã eu não for mais prefeito, eu estou voltando para o meu escritório e vou seguir minha carreira. A parte política não é profissional. A parte política é um agente público escolhido pelo povo e que a qualquer momento, não, dentro dos 4 anos, após isso daí você pode não ser mais escolhido ou você pode optar por não estar mais, enfim. Mas enquanto eu puder falar para vocês, eu digo, é extremamente gratificante quando você entra, quando a sociedade te leva problema, pelo menos para mim era assim, né? Porque advogado você já leva a demanda judicial. Problema. Ali você está resolvendo a situação e os problemas do município, seja infraestrutura, seja saúde pública, enfim, o que for necessário. Eu gostei, estou muito feliz com isso. Quem tiver a oportunidade, eu falo, vale a pena, vale muito a pena, pessoal. Você ganha um conhecimento extraordinário, né? Mas não pare por aí. Isso é secundário. Coloque sempre as pessoas em primeiro lugar. Seja dentro do legislativo, seja dentro do executivo, até mesmo dentro do judiciário. Eu falo que eu já passei pelo judiciário,
ali como advogado, agora eu estou no executivo, eu não sei o legislativo ainda, o que Deus me espera, mas se eu passar pelos 3 poderes, eu acho que eu vou estar satisfeito na minha vida aí. Boa noite, prefeito Thales, boa noite, professora Silvia, boa noite os presentes, eu também estou acompanhando pelo Facebook, eu sou o professor Eleir, e sendo professor defendo ainda a educação, né? Acredito que a educação ainda seja o melhor caminho para a gente desenvolver o cidadão, tanto municipal, estadual, enfim, todos os cidadãos. Eu tenho uma curiosidade do Thales, e depois tem uma pergunta simples. A curiosidade você disse que quando você assumiu a questão de ser prefeito, você teve que entregar a carteirinha da ordem. E a curiosidade você perdeu essa carteirinha, você vai ter que fazer nova avaliação? Ou ela simplesmente está pausada lá para quando, como você disse, que é temporário, né? Essa questão de ser prefeito. Ou talvez não, prefeito é temporário, político talvez não. E a pergunta eu tenho para os dois. Ele é formado em Direito, professor formado em Pedagogia, Normal Superior, e também fez especialização em Educação Especial. Teria ambos uma curiosidade de desenvolver outra capacitação, outra graduação, que não seja igual a essa que vocês estão? A curiosidade e depois a pergunta. Eu já pensei muito em fazer um outro curso. Mas, assim, eu sempre vou deixando, né? Até esse ano eu estava pensando. O ano passado eu disse, o ano que vem, vamos ver se eu corro atrás aí. Mas daí, né, com essa minha nomeação, mas eu iniciei um curso, estou fazendo gestão pública. Então, eu já estou fazendo. Teve a pergunta o Luzinel também falou, né? Como que foi chegar para ser prefeito? É uma receita que para mim deu certo. Eu não vou passar, porque senão vai que copia, né? A gente tem a parte política, a gente tem que cuidar disso daí. Mas é assim, buscando conhecer. Quando o propósito foi ser prefeito, eu estava me propondo a algo que era administrar o município. Então, primeiro passo, eu precisaria conhecer o meu município, obviamente. Anda bastante, conversa com as pessoas, expectativa, sempre expectativa coletiva. Lembre-se disso. O poder público está para atender a população como um todo. Não está para atender individual. Então, conhecendo a expectativa da população, e a partir daí nós conseguimos formar planos de governo, conseguimos formar a necessidade, porque dia a dia o município vai necessitando de inovações. E isso é normal. O que é hoje uma prioridade para Dourados, lá é diferente da prioridade para Itaquiraí. O que é uma prioridade de Naviraí com mais de 40 mil habitantes, não é a nossa com 21 mil e pouco de habitantes. Então, tem essa diferença e a gente precisa conhecer o município. Uma outra questão além de eu já ser formado em Direito, isso facilitou um pouco o conhecimento legal dentro da administração, mas foi tanto a gestão pública, que a especialização em gestão pública, para você ter o conhecimento dia a dia do que você está assinando, do que você está propondo, do que é legal, tomar decisão rápida, isso agiliza o processo administrativo, que já é burocrático, você tendo um conhecimento ali, agiliza um pouco mais. Com relação à pergunta da OAB, ela fica suspensa. No nosso Código de Ética, ele não autoriza que eu advogue quando eu estiver como chefe do Poder Executivo. Então, ela está lá na OAB, guardada 7 chaves, e um dia eu vou tirar ela de lá de volta. Se assim for pela escolha de Deus. A curiosidade eu tenho curiosidade de novos cursos, mas acho que sendo prefeito, estando dentro de um mandato eletivo, seja prefeito, seja qualquer outro mandato, vai ser muito difícil conciliar.
porque se eu estou no mandato eletivo, eu me cobro muito. A minha própria família fala que eu me cobro muito. Então, se eu me cobro, eu busco fazer cada dia melhor, e eu acho que eu não conseguiria conciliar duas graduações aí para tentar, pelo menos, ter uma curiosidade de uma profissão diferente, né, Ler? Então, a pergunta é, como o projeto é conversa com especialista, então eles estão vindo hoje um advogado, no caso da prefeita, e uma professora, né? Então, possivelmente, uma segunda opção de graduação já deixa os alunos aqui à vontade, talvez, em optar por outras, né? Gostaria de agradecer pelo convite da professora Gislane, que coordena o projeto, também pelo professor Lucinel, que me convidou para estar aqui hoje. É interessante. E, de antemão, Thales, parabenizar por esse semestre que se venceu agora em julho, parabenizar pelo trabalho, pela atuação de gestão do município. Está dando gosto de ver nesse semestre, e eu, como cidadão, pretendo que os outros 5 semestres sejam bons enquanto esse. Obrigado. Obrigado, Eleir, né, assim, isso tudo, tudo que está acontecendo, isso não é, obviamente que a gente, por estar chefe do executivo, acaba que a gente tenha que trilhar o norte. Agora, isso acontece por conta de todos os nossos secretários e de todos os colaboradores da prefeitura aí como um todo. Muito obrigado, tá? Saudação santista, né? Para você que é palmeirense. A gente já vai encaminhando já. Então, saiu 3 perguntas aqui agora que eu achei bem interessante. Tem a da Isabela. Isabela, eu gostaria que você viesse fazer sua pergunta aqui. Seria interessante. Boa noite, secretária Silvia e prefeito Thales. Eu queria fazer meio que uma pergunta. Eu vou introduzir primeiro que eu e minha irmã sempre discutimos sobre a educação. E sabemos que a educação ela qualifica o indivíduo para a sociedade, para assim fazer dela um lugar melhor. E assim eu escrevi a minha pergunta e vou ler para vocês. O número de evasão escolar em Itaquiraí já foi alto, e o número de pessoas que não cursam ensino superior é enorme. Existe a possibilidade de algum projeto para incentivar e auxiliar os alunos da cidade a cursar a faculdade? Ou seja, a educação da cidade está trabalhando para formar profissionais qualificados que vão proporcionar uma maior qualidade de vida para a nossa cidade? Arrasou na pergunta. Então, Isabelle, na verdade, todo o nosso trabalho nas escolas é de incentivo para que os jovens, para que os adolescentes, para que as crianças procurem, né, na verdade, aí, alcem os voos mais altos possíveis. Não existe um projeto concreto, mas nós temos os projetos de leitura, os pequenos projetos, especialmente no município, porque a rede municipal nós trabalhamos apenas com educação infantil, Fundamental 1, e na escola Santa Rosa nós trabalhamos até do 6º ao 8º ano apenas, né? Então, a nossa educação também é limitada. Porém, então, como eu disse para você, interessante a sua pergunta, mas a gente peca um pouco. Mas é isso. Os projetos que a gente já faz. Essa semana mesmo nós tivemos a Semana do Folclore, o Dia do Folclore. Então, né, desde a educação infantil é trabalhado o tema. Então, é por aí que a gente, dessa forma que a gente trabalha.
A evasão escolar, Isabelle, interessante pela pergunta, ela existiu, e agora, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a evasão está muito alta. O nosso índice escolar, a tendência é reduzir. Nós temos uma discussão, e aí eu vou fazer uma explanação, o pessoal está nos assistindo também ter um conhecimento. Nós temos um estudo que o nosso município, a tendência justamente, talvez por pandemia, ou talvez por circunstâncias que não convém a gente mencionar, a gente corre um sério risco da perca de arrecadação com relação ao nosso ICMS da educação. Porque o ICMS ele é um pacote onde ele tem uma receita limitada do Estado. E esse valor que nós iremos receber é de acordo com o nosso índice da educação. Se nós encerrássemos hoje e o Estado colocasse em vigor hoje o ICMS da educação, nós estaríamos perdendo receita perante a receita que nós temos hoje. Ou seja, nós temos que cuidar da ponta da educação. É do conhecimento do aluno. É do conhecimento do aluno. Estamos conseguindo transferir o português? Estamos conseguindo transferir um conhecimento de história? Estamos conseguindo? Aí envolve várias e várias atribuições, porque nós cuidamos das séries iniciais até o 8º ano. Ingressa 9º até o final do ensino médio, atribuição do Estado. Então, acaba que a parte, quando se está numa escola, tanto no ensino médio, quando você está cursando o ensino médio, acaba que a atribuição ela seja muito mais próxima ao Estado do que ao município. Cabe ao município, vou dar exemplo, fazerem aportes com capacitações técnicas, que nós temos vários profissionais técnicos que não são graduados, mas são técnicos. Técnicos de eletricidade, técnicos, entre outros cursos, e aí a gente faz esse intercâmbio, já não é com educação, mas é um intercâmbio dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, seja dando um aporte para transporte, seja dando um aporte para buscar cursos, enfim, o que for necessário para que a gente consiga capacitar. Porque nós sabemos, às vezes as pessoas elas não querem fazer uma graduação, mas um curso técnico já faz com que ela tenha o seu rendimento, ela se sente dali confortável na tua profissão e pode seguir a vida dessa forma. Então, isso acaba sendo maior a nossa atribuição do governo, né? E esses projetos para que para que cada cidadão tenha uma oportunidade de trabalho. O trabalho dignifica e nós estamos aqui para buscar oportunidade. Nós estamos para dar emprego. Nós estamos para buscar oportunidade. Se mais qualificada a Isabelle for, tiver mais oportunidade no mercado de trabalho, nós iremos buscar para isso. Quando se fala em graduação, seja ela pública ou seja ela privada, aí já não é da nossa esfera municipal. Mas cabe a nós, por exemplo, correr atrás de uma universidade, dentro do que for necessário. Será que Itaquiraí hoje comporta uma universidade estadual? Isso cabe ao prefeito, porque nós temos uma universidade estadual, tanto em Naviraí quanto em Mundo Novo, com alguns cursos, não me recordo, na época em que eu fazia faculdade, Mundo Novo tinha biologia, não sei se ainda tem hoje, acredito que tem, né, Luznel? Confirmou que tem, Naviraí tem direito, na UEMS, né? Então, cabe a nós, como chefe do executivo municipal, corrermos atrás para proporcionar isso de acordo com a necessidade popular aí. Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Renato. Primeiro, quero agradecer por estar aqui. Estou muito feliz por estar aqui. E eu teria a pergunta de, vocês recomendariam o trabalho de vocês para nós, jovens que estamos começando agora? Vocês achariam que seria, muito puxado ou coisa do tipo que a gente não conseguiria graduar nessa faculdade, onde os dois graduaram? Boa noite, Renato. E com certeza sim, mas é aquilo que eu já disse. Para ingressar na profissão,
de professor, professora, é preciso que haja amor, é preciso que tenha dom, é preciso que tenha entrega, é preciso que tenha determinação e esforço. Então, eu recomendo, sim. Eu acredito que é através da educação que a gente consegue transformar vidas. Eu acredito nisso. Então, com certeza, eu recomendo. Porém, não pode ser uma escolha só por escolha. Tem que ter dom. Renato, é interessante, né? Porque a gente é uma pergunta praticamente buscando um conselho sobre as profissões, né? Então, a Silvia falou, e é muito interessante. Eu orientaria, eu mesmo digo, olha, é uma profissão que eu me sinto orgulhoso de ser advogado. Agora, isso tem que partir de você. Você não nos recomendaria por falta, talvez, de não darmos conta? Não. Isso aí é você tem que se virar para dar conta. Em qualquer profissão, você vai ter que se virar para dar conta. Só que, e essa é a diferença. Se você fazendo uma faculdade em que você não se inspirou, aquela que você não se inspirou, talvez você não vai fazer o esforço para dar conta. Você não vai fazer o esforço para ter a competência excelente do teu profissionalismo. Entendeu a diferença? Eu estou fazendo, vou dar um exemplo. Estou fazendo direito porque o Thales me orientou. Não. Aí você não vai buscar a competência necessária para você ter um aprendizado, para você ter uma satisfação pessoal. Você não vai buscar essa competência porque não é aquilo que você faz com amor. Busque aquilo que você faz com amor. Qual a profissão que eu te indico? Amor. Tenho amor por dar aula? Essa é a minha profissão. Tenho amor por cuidar das pessoas? Medicina? Essa é a minha profissão. Tenho amor de lei? Vai fazer direito e lá tem vários leques que você vai fazer. Então, se eu pudesse te indicar, busque uma profissão que você estará satisfeito daqui. Só que você não pensa agora. Não, hoje eu estou satisfeito porque tem muitas profissões de momento. Isso tem. Qual que é a profissão de momento? 10 alunos dentro da sala, vocês estão lá no ensino médio, vocês estão em 10. Qual que é a profissão do momento? 8 vai fazer medicina, então essa é a profissão do momento. Daqui 10 anos, como que você vai estar? Pensa bem. Pensa daqui 10 anos. Então, porque fazem 2012, vai fazer 10 anos que eu me formei. Então, hoje eu estou satisfeito como advogado. Mesmo afastado, mas eu estou satisfeito. Então, eu pensei nisso a longo prazo. Não pense a curto prazo, porque o curto prazo você vai atingir logo e poderá te dar uma insatisfação pessoal. Beleza? Eu também queria perguntar, você falou de ter amor para fazer a profissão. Quais são os pontos que a gente deveria levar em conta para escolher a profissão? Tipo, acessibilidade, vários pontos, né? A renda também aí, não para a profissão. Aí tem várias. Falar de renda aí fica ruim, porque às vezes uma profissão. Né? Com relação à renda. Se você pensar em dinheiro, você não escolhe ser professor. Não, mas assim, a renda, Renato, nunca vai ser uma opção que eu daria uma sugestão. Porque a renda, ela é de você. É você quem faz a sua profissão. Existe advogados que têm uma renda baixa e existe advogados que têm rendas extraordinárias. Isso é você quem faz a sua renda. Pelo menos no direito é assim. Aí, obviamente, que se você dentro do direito for partir para um lado de concurso público, sua renda é limitada. Ganha mais que, a maioria dos casos ganha mais que advogado, mas é limitada. Então, a renda não é uma sugestão. Talvez uma das sugestões é o mercado de trabalho. Seria uma sugestão. Pretendo ir embora, estou aí, para onde tiver uma profissão, onde precisar de um advogado, eu estou lá para atuar. Opa,
Você tem um mercado de trabalho amplo. Então, o mercado de trabalho também pode ser uma opção. Né? Primeiro, amor. Mas segundo, o mercado de trabalho. Como que vai ser o mercado de trabalho? Nós temos um desenvolvimento de tecnologia extraordinário. E aí? Como que vai ser? Nós temos um país que o que mais cresce para nós aqui é o agro. Soja, milho, agricultura familiar, pensa bem. Agronomia em alta. Pecuária, medicina veterinária. Então, pense também no mercado. Pense também, nesse mercado eu vou me adaptar? Faço com amor. Qual é o mercado? Porque dentro do direito, por mais que você tenha e faça o direito com amor, às vezes você vai optar em não ser advogado e ser um defensor público, em ser um juiz, ser promotor, enfim, por mais que está interligado no direito, mas são rotinas diferentes. Certo? Responsabilidades diferentes. Você vai para algum concurso de delegado, exige graduação em direito, responsabilidade diferente. Não é maior a responsabilidade, não é menor. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que são responsabilidades diferentes. Certo? Então, o mercado também, o mercado de trabalho, eu avaliei isso quando eu fui optar. Também avaliei. Mas é provável que dentro de quase todas as profissões você consiga fazer seu mercado de trabalho. Obviamente que se você fizer um curso fora, o mercado de trabalho acaba sendo um pouco mais reduzido. Né? Mas nada que possa impactar diretamente no teu orçamento, aí, na tua remuneração, que foi o que você disse. Desde que você faça com excelência e com total competência. Então, na verdade, eu fui direcionada a isso, né? Como eu fiz o magistério no ensino médio, então foi tudo caminhando. Então, eu nem pensei em outra profissão. E eu escolhi a profissão, eu falo que eu escolhi a profissão e a profissão me escolheu. E eu me dediquei muito. Que eu acho que isso faz muita diferença. Eu me dediquei, eu estudei muito, fiz muito curso de formação, terminei a minha graduação, já fiz pós-graduação, e fui estudando e me dediquei. Eu já entrei efetiva, depois que eu me efetivei no meu primeiro concurso, né? Nas minhas 20 horas, eu ainda passei mais 2 concursos. Eu fiz 4 concursos na minha vida. Eu passei dos 4 que eu fiz, eu só não passei em 1. Então, assim, mas porque eu sempre fui muito dedicada, estudiosa, né? E assim, não por ser estudiosa, leitora, não, mas porque eu estudava sobre a minha profissão. Eu sempre esperava ser melhor. Eu melhor a cada dia, melhorar, ser uma profissional melhor. E até hoje eu falo, não, eu preciso aprender. Eu tenho muita coisa para aprender ainda. Muito obrigada, Saís. Última, então, para a gente fechar, para a gente encaminhar. 2 figuras públicas hoje dentro do nosso município. E a pergunta é bem curtinha, né? Tinha que ser da Letícia para finalizar. Como vocês, profissionais, hoje o nosso prefeito e a nossa secretária de Educação está aqui aí, vocês lidam com as críticas que vêm da população? Então, Letícia, não é fácil lidar com críticas, porém faz parte da nossa profissão, da onde a gente está, e eu trato isso como para me impulsionar o meu trabalho, para melhorar, né?
E tento usar isso a meu favor, para fazer, até para refletir. Né? Eu tenho uma equipe na secretaria que eu falo que algumas das pessoas que estão na minha equipe fui eu que escolhi, outras não. Mas hoje a equipe que eu tenho é a melhor equipe que eu poderia ter. Então são todos da minha confiança e a gente sempre senta, conversa, analisa as coisas e quando aparece algumas críticas, algumas coisas, a gente sempre conversa muito e analisa, né? Se isso tem fundamento, e eu não tenho o menor problema de voltar atrás. Se eu tomo uma atitude, se eu percebo que eu errei, eu não tenho o menor problema de falar, não, poxa, estou errada, vamos voltar atrás, vamos corrigir. Então, eu acho que eu lido tranquilamente com isso. E eu acho que faz parte. Ô, Renato, eu vou voltar aqui. A Silvia mencionou que ela fez 4 concursos. Eu já perdi as contas de quantos concursos eu fiz. Eu não sei se foi graças a Deus ou como que foi, porque eu não passei. E o que eu queria fazer, eu passei. Então, essa é a diferença. Eu ia fazer concurso lá porque vai me dar uma estabilidade lá, vou ganhar um pouquinho e depois eu ia ver o que eu ia fazer da vida. Eu não passava. Eu não estudava para o negócio, concurso. Pegava, estudava lá, geralzão. Agora, quando eu peguei para estudar, que era aquilo que eu queria, eu passei. Então, entendeu? Dá a diferença. Com relação às críticas, eu achei bem interessante a pergunta, assim. Existe várias e várias críticas, e isso vai ser natural no meio da política. Isso vai ser natural para mim como prefeito, vai ser natural para o secretário, vai ser natural para vereador. Agora, isso também é natural dentro de todas, não deveria, mas ele é natural porque para mim existe duas formas de crítica. A crítica que você pensa na coletividade e a crítica que você pensa no umbigo. A crítica, quando você pensa na coletividade, você, por situações que não convém mencionar, mas você faz uma crítica buscando uma solução. Isso aí é a crítica coletiva. A crítica pessoal, você critica porque você não foi beneficiado. Isso existe muito dentro da política. E por que mais ainda dentro da política? Porque nós estamos falando de figuras públicas. Né? Não é o Thales, mas é o cargo. Entendeu? Nós estamos falando do cargo de vereador, nós estamos falando do cargo de prefeito, nós estamos falando do cargo de secretário. E existem as críticas. Agora, o que eu faço? Faço com as críticas? Primeiro que eu recebo. Tanto crítica quanto elogio. A crítica coletiva a gente busca solucionar. Sempre. Com agilidade ou para fazer... Não. Dentro do cronograma. Nós trabalhamos na administração, na prefeitura, com cronograma, com trabalho, com previsão, com orçamento. Então, a gente busca solucionar dentro desses, levando em consideração esses 3 pontos. A crítica pessoal, paciência. Eu deito no travesseiro, tomo uma cerveja e faz parte do processo. Se fosse para não ter crítica pessoal, não ia. Eu já conhecia como que seria o meio público, o meio político, isso aí ele é natural. Talvez não deveria existir, mas ele é natural do processo. Beleza? Então, antes das considerações finais, eu gostaria que a Júlia fizesse entrega para a Silvia de uma declaração de participação hoje do Grupo Conversa com o Especialista, né? E gostaria também que a Letícia fizesse entrega para o nosso prefeito Thales.
declaro que o profissional Thales Henrique Tomazelli, formado em Direito, especialização em Direito Penal, MBA em Gestão de Negócios, prefeito de Itaquiraí, contribuiu como mediador no projeto Conversa com Especialistas, no dia 24/8/2021. Projeto este com o intuito de esclarecer e exemplificar algumas profissões, bem como estimular e servir de inspiração para escolhas em relação ao curso superior por parte dos alunos participantes. Itaquiraí, 24 de agosto de 2021. Bárbara Camila Bandeira da Silva, diretora da unidade. É a mesma coisa. Então, eu gostaria muito de agradecer nossa diretora, a Bárbara, né? Aliás, o meu diretor hoje é o Eleir, né? Que eu estou na Tertulina, mas eu ainda tenho sangue da Manuel Guilherme, então nossa diretora Bárbara, nossa adjunta Adriana, nossos 5 coordenadores, né? Que são 5 coordenadores que nós temos na escola hoje. Gislaine, parceira de trabalho sempre. Graciela, que vem agora brilhantar também esse projeto junto com a gente, né? Então, é um projeto que vem ajudando muito nossos meninos e meninas, né? Agradecer vocês, porque sem vocês o projeto não existe. Assim como não existe escola sem aluno, não existe conversa com especialistas sem a participação de vocês. Tá? Então sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro, não sei se pós-pandemia ou em meio pandemia 2021. Teremos agora vários encontros presenciais. Não sei se num patamar tão alto, com tanta mídia que assusta a gente, né? Mas teremos muitos encontros presenciais. Agradecer muito ao Thales, de coração. Thales é um amigo, além de nosso prefeito, além de meu prefeito Itaquiraí, sou um cidadão itaquiraiense, um amigo particular lá fora. A Silvia. Silvia é uma pessoa que acompanha a gente já há alguns anos, os nossos projetos. Robótica, a menina dela esteve com a gente durante muitos anos, agora vai trilhar novos caminhos, né? Novas escolhas. Então a Silvia já é uma parceira antiga dos nossos projetos. Não que você seja velha, mas na nossa vida tudo é precoce. A gente que é bastante jovem. Então, gostaria muito de agradecer, pedir desculpa pelos erros, pelo tempo que tomamos precioso da vida de vocês hoje. Mas fica aqui, a Gil usa muito, né, uma palavra, como que é, Gil, a palavra que você usa muito? Gratidão. Gratidão pela presença de vocês hoje aqui. Então, eu gostaria que a Silvia fizesse as considerações finais, e o Thales também, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Queria colocar para vocês, então, né, eu como professora, educadora, que eu já até mensurei isso, que a educação transforma vidas. Então, assim, eu acredito muito nisso. Então, se eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar o mundo que eu estou inserida, né? Eu posso ser a cada dia uma pessoa melhor. Eu posso ser uma professora melhor, posso ser uma mãe melhor. Vocês, de repente, podem ser estudantes melhores, filhos melhores. Luzinel, um professor melhor. Né? Então, que fique isso, eu quero deixar isso para vocês. Tá? Essa mensagem. E gostaria de parabenizá-los todos, dizer que foi um prazer estar aqui nessa noite com vocês. Parabenizar os professores, parabéns mesmo, obrigada por esse projeto incrível, vocês são guerreiros, tá? Dizer muito obrigada mesmo, adorei, viu? Gislaine, estendeu o convite primeiro, né, Gislaine? Agradecer você, Luzinel, que estão à frente aí do projeto, todo o pessoal, todos os profissionais aqui da Manuel Guilherme, todos os colaboradores. O Luzinel só tem um defeito, que ele é corintiano, né? Não tem jeito. De vez em quando briga com o Leir, né? Corintiano e palmeirense. Mas, assim, agradecer vocês, me colocar sempre à disposição do que for necessário. Se quiserem, eu estou à disposição. Tá? Eu acho que nós não perdemos... Tá, Luzinel, não foi uma perca de tempo, muito pelo contrário, nós também estamos aqui aprendendo. A vida da gente, todo dia, ela é feita de aprendizado. Seja na área profissional, seja na área pessoal, seja em conhecimentos gerais, enfim. A vida nossa é feita de aprendizado. E eu estou aqui para o que for preciso, no que eu puder colaborar, né? Se for
a Silvia deixou a mensagem. Se eu puder falar um pouco, levem sempre o amor em primeiro lugar. O amor pela profissão de vocês, tá? A consequência vai ser a partir de um comprometimento e de uma competência que vocês estarão fazendo em uma profissão que vocês escolheram com amor. Né? Muito obrigado, estou à disposição. Luzinel, deixo agora, vocês devem escolher os alunos aí que vai passar os dias com a gente, né? Ficarei muito honrado, eu acho que a gente pode contribuir também, e eu vou aprender também, estar alguém ali do lado, beleza? Muito obrigado, uma boa noite, quem está nos acompanhando aí através da transmissão, rede social, um abraço, fiquem todos com Deus e uma excelente noite.